pessoal fica esperando, pô, já tem 15 minutos de atraso. Mas a nossa também atrasou. Eu tenho... O meu limite é 9 horas. Tá. Boa noite, senhoras e senhores. Desculpa o atraso aí, mas vamos iniciar a nossa live sobre a intervenção precoce e a importância para vencer o coronavírus. Me chamo Sebastião Abrita, sou mineiro de nascimento, brasiliense de coração, sou empresário do ramo varejista e do ramo imobiliário. E também sou vice-presidente do Sind Varejista e embaixador do Mesa Brasil, um dos maiores bancos de alimentos do Brasil. Quero agradecer a presença de todos vocês, dos médicos, do Alexandre Garcia, da secretária de Empreendedorismo, Fabiana, e também quero agradecer ao presidente do Sind Varejista, Edson de Castro, aos vice-presidentes, diretores, conselheiros e funcionários do Sind Varejista. Também agradecer ao presidente Chico Maia, os funcionários da FEComércio, agradecer a todos os empresários, a todos os presidentes de entidades, confederações e associações. Vou apresentar os médicos de Brasília, que farão aos empresários, autoridades e a todas as pessoas que estejam nos assistindo quais são as evidências com sucesso que vem demonstrando a intervenção no tratamento precoce do Covid-19 e seus estágios. Quero apresentar a doutora Karine Petri, médica otorrinolaringologista, idealizadora do grupo Covid-19. Doutora Alexandra Mesquita, médica cardiologista. Doutor Paulo Guimarães, médico anestesiologista. Doutora Ercília Pimenta, médica otorrinolaringologista. E a secretária de Empreendedorismo de Estado do Governo do Distrito Federal, Fabiana de Lúcia. E as participações especiais do Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, renomado infectologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do Dr. Pedro Omar, coronel médico da Defesa Civil da cidade de Amapá. E também a participação especial do empresário Carlos Wizard. Para mediar nossa webinar, convidamos um dos mais famosos e conhecidos e prestigiados jornalistas do Brasil, Alexandre Garcia. E antes de passar a palavra para o Alexandre Garcia, informo que durante a fala de cada um dos convidados dessa mesa, poderão ser encaminhadas pelo chat perguntas, pedidos e esclarecimentos e comentário por qualquer pessoa que esteja acompanhando o YouTube no canal do Sind Varejista ou do Alexandre Garcia. O nosso mediador Alexandre Garcia passará as questões para os convidados e responderão a qualquer questão de suas especialidades e sobre a intervenção precoce para poder vencer mais essa etapa. Eu acho que agora... para mim. Olá, pessoal, muito obrigado. Garcia pode entrar no ar aí, mediando essa webinar. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu queria começar com um assunto que eu lancei ontem no meu canal. Fui fundo, eu recebi a informação com medo que fosse fake news, aí eu fui verificar, entrei nos respectivos sites, né? Começou, uma pesquisa lá no sistema de saúde Henry Ford, né? Henry Ford Health System, lá de Detroit. Depois eu vi que foi publicada na Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, que vocês devem conhecer melhor do que eu, International Society of Infectious Diseases, e publicado no International Journal of Infectious Diseases, né? Jornal Internacional de Doenças Infecciosas. Fizeram uma pesquisa dentro dos moldes científicos, no duplo cego, randomizado, com 2.451 pacientes, inclusive cardíacos,
não encontraram nenhuma anormalidade entre os cardíacos e chegaram à conclusão de que os tratados precocemente com hidroxicloroquina e azitromicina tiveram excelentes resultados em comparação com os outros que não foram tratados. Eu queria encaminhar esse assunto para você. São 6 hospitais desse Henry Ford Health System, é um plano de saúde de lá também, 2.200 médicos, 32 mil empregados, 6 hospitais, existe desde 1915, então, pelo jeito, é algo sério. E eu gostaria de perguntar para alguém que estiver acompanhando isso mais detalhes a respeito, qual é a confiabilidade que se pode ter nessa prova, né? Nesse teste. Então, eu passo a palavra para quem acha que tem condições de dar um testemunho a respeito desse assunto que houve. A publicação foi no dia 1º deste mês. O doutor Ariel pode falar. Ele não está ouvindo. Agora sim. Eu acho que lá pela live número 200 eu vou aprender a desligar o microfone antes de começar a falar. Essa foi uma publicação muito interessante, porque, diferente de muitas outras que tiveram resultado negativo para a hidroxicloroquina, aqui se seguiu um protocolo bem definido, com doses a serem seguidas, com tempo a ser utilizado, avaliou uma população muito sofrida, porque aquela região de Michigan é destruída secundariamente ao desmonte da indústria automobilística dos Estados Unidos, e o que eles mostraram foi que a associação de hidroxicloroquina com azitromicina, principalmente, mas também, em menor grau, a hidroxicloroquina sozinha, conseguia reduzir desfechos relevantes, como morte e progressão para estágios mais graves da doença. Por mais que a natureza do estudo fosse retrospectiva, o estudo foi muito grande e houve um pareamento muito bem feito entre os casos que receberam e os controles. Inclusive, se usou uma ferramenta chamada de Propensity Score Matching, que é a mais avançada que existe para evitar vieses de confusão. Ou seja, às vezes alguém vai melhor não por causa da droga, mas porque quem estava no grupo da droga também recebeu alguma outra intervenção. Isso pode confundir os resultados. A despeito desses ajustes, como o Alexandre falou, um grupo muito sério, houve uma redução significativa nos desfechos desfavoráveis. Doutor Zimmermann, estou vendo que o senhor está por dentro desse assunto e me dá mais tranquilidade de ter divulgado isso ontem. Quer dizer, a gente pode dizer agora, aqueles que criticavam a experiência, que é onde começa a ciência, agora não é mais experiência, agora é constatação, inclusive mereceu a publicação, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. Na verdade, a medicina baseada em evidências, Alexandre, não é nada novo. Isso é um paradigma que surgiu na Universidade de McMaster, no Canadá, na década de 80. A população é que está sendo introduzida e, às vezes, está sendo introduzida de forma enviesada. Medicina baseada em evidência não é somente ensaio clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Medicina baseada em evidência é usar a melhor evidência disponível. E durante uma pandemia, a melhor evidência disponível é a que a gente está utilizando. Outra coisa muito importante, Alexandre, todos os estudos negativos para hidroxicloroquina iniciaram o tratamento tarde demais, quando o vírus já parou de se dividir e a tormenta inflamatória se autoamplifica independente da remoção do insulto viral, que de fato nem mais existe. Hoje foi publicado o Recovery, que foi um estudo negativo para hidroxicloroquina em pré-print, mas, de novo, a mediana para iniciar a hidroxicloroquina foram 9 dias de sintomas. A fase viral dura 5 a 6. Os japoneses mostraram que se a gente atrasa 4 dias, para o estudo ter poder estatístico, ele deveria incluir 2.700 pacientes em cada braço. Não dá tempo. Mas quer ouvir uma coisa para eu concluir, Alexandre? Cardiologia.
tenho certeza aqui que a maior parte de nós já vai no cardiologista. É a meca da medicina baseada em evidências, com mega estudos, com milhares de pessoas em cada braço. Num paper lançado no ano passado no JAMA, se demonstrou que somente 12% das recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia eram baseadas em evidência nível 1A. Por que exigem esse tipo de evidência nível 1A durante uma pandemia de um vírus? Doutora Alexandra Mesquita, a senhora é cardiologista, não é? Como é que a senhora observa essa colocação do Dr. Zimmermann? Boa noite. Obrigada por estar aqui novamente com vocês. Obrigada pela oportunidade. Alexandre, realmente a gente tem muitas publicações. Nós temos na cardiologia o que a gente chama de medicina baseada em evidências, muitos trabalhos, muitas diretrizes, mas pequena parte delas é evidência A. Então, realmente, a gente esperar a evidência científica grau A no meio de uma pandemia é realmente desumano. Doutora Karine, o doutor Zimmermann falou sobre tempo de iniciar o tratamento, né? Depois de 5 dias, talvez já seja tarde. Por experiência aqui de Brasília, a gente vê que o teste, a pessoa que procurar o SUS, demora 3 dias. Depois não encontra hidroxicloroquina na farmácia, tem que pedir para formular. E a formulação também não está sendo a resposta no mesmo dia. Manda vir no dia seguinte. Isso aí não é um atraso importante no tratamento? Quanto mais rápido começarmos o tratamento, a intervenção, a nossa proposta é intervenção precoce, a gente tem melhor resposta desses pacientes, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Então, o que temos feito? O paciente começou o sintoma e não tem exame, e é um sintoma sugestivo da Covid-19, nós já estamos habilitados a começar a intervenção precoce, até que saia o resultado, porque o primeiro resultado desse exame pode demorar até 48 horas. Então, nós perderíamos 2 dias nesse tratamento. Quanto a encontrar as medicações, nós não estamos orientando uma profilaxia em massa, né? Uma profilaxia para todas as pessoas. Mas, infelizmente, o brasileiro já tem o costume da automedicação. Então, isso aí é um costume mesmo. E quando ele tem essas informações da intervenção precoce, do que está sendo feito, houve uma corrida, sim, às farmácias de manipulação, e a medicação andou meio sumida. Aliado a isso, os insumos estão chegando cada vez mais caros no Brasil. Então, algumas farmácias de manipulação já estão deixando de produzir. Então, está ficando realmente difícil encontrar a medicação. Pois é, aí eu lembro que, por exemplo, a Prefeitura de Itajaí tomou a iniciativa de fazer uma profilaxia geral, né, uma prevenção geral com a distribuição da ivermectina, né? Eu gostaria de perguntar aí para o doutor Pedro Omar, que é do Amapá, né? Está aí nas proximidades de Belém, onde tivemos uma crise muito séria e uma solução maravilhosa para a crise. Isso foi copiado em Macapá, doutor? Alexandre, boa noite a todos, amigos de Brasília, doutor Ricardo. Então, Alexandre, aqui a gente teve um caso um pouco diferente. Nós montamos um comitê médico, a exemplo que as colegas estão fazendo aí em Brasília, nessa luta grande, né? E nós levamos uma proposta até o governo do Estado para nós assessorarmos, através de um comitê, nas tomadas de decisão. E avançamos num protocolo de tratamento precoce, e eu
como médico coronel da Defesa Civil, vislumbrei um cenário de dificuldades aqui no Amapá. Na Defesa Civil a gente tem um ditado, né, um lema: a gente se prepara para o pior, esperando pelo melhor. E nós nos preparamos para o pior porque realmente o cenário do Amapá era o pior possível. Menor capacidade instalada de leitos do país, uma das menores disponibilidades de médicos por 1.000 habitantes do país, a menor disponibilidade de tomógrafos e de exames do país, e durante algumas semanas a maior incidência do país. Então, aqui estava montado um cenário para a tempestade perfeita. Só que, vislumbrando essas dificuldades, nós apresentamos um protocolo que avançou pela Defesa Civil como um parecer técnico, né? Nós levamos e foi aprovado pelo governo. E esse parecer acabou criando uma medida emergencial em saúde pública, mediante desastre biológico, que é o que todos nós sabemos que estamos vivendo e está configurado. E dentro desse protocolo nós incluímos medicações, né, como já estão amplamente divulgadas, né, em todo o país, mas tratamos principalmente aqui de uma situação que eu achei fundamental, que foi a despolitização do tratamento precoce. E isso foi um conjunto de medidas e baixamos as bandeiras da ideologia, da politização para salvar vidas. E incluímos a ivermectina, sim, dentre outras medicações. E conseguimos avançar e hoje temos a quarta menor letalidade do país. Por isso que a gente está aqui falando com você hoje. Incrível, né? Que despolitizar faz parte do tratamento, faz parte da vitória sobre o vírus, né? Incrível. Incrível a gente imaginar que haja isso no país, supostamente de pessoas inteligentes. Salvou muitas vidas aqui no Amapá. A situação hoje, doutor Pedro Marco, qual é? Alexandre, a pandemia aqui está na descendente. Nós tivemos uma letalidade baixa após a implantação do tratamento precoce, associada a outras medidas, né? Aliada a outras medidas, nós tratamos com muito cuidado. A questão não se limita a passar medicação, não. Sabemos que, na verdade, é uma abordagem precoce, em que há um diagnóstico, como a colega falou, há uma busca ativa por pessoas que podem apresentar sinais de gravidade, e isso a gente permite, nós médicos, intervirmos no estágio ainda inicial da doença e tentarmos bloquear a ação do vírus com as medicações. Dr. Ricardo, experto em hidroxicloroquina, e nos dá realmente um norte da questão das evidências que existem sim para isso, e também de evitarmos aquela sequência do agravamento, do colapso, das complicações e do óbito. Então, nossa letalidade hoje é de 1,5%, com uma das mais altas incidências do país. O que aconteceu aqui no nosso cenário? Foi uma grande ampliação de leitos de UTI, de respiradores que fomos buscar na China, que salvaram as pessoas? Não. Foi uma grande vinda de médicos, colegas para o Amapá, para nos ajudar nessa guerra? Não, aumentou apenas 3%. Nós dispomos aqui de um grande aumento de tomógrafos, como felizmente nosso amigo Cássio tem lá em Porto Feliz, com esse case fantástico deles, né? Não. Então, o que teve aqui foi, sim, as medidas de restrição, de isolamento, distanciamento, higiene, proteção, como como tudo é indicado, mas ocupamos um espaço vazio com abordagem precoce. E a população entendeu isso, e eu sempre faço questão de ressaltar que a mídia, a grande mídia aqui no Amapá, nos ajudou muito também. Bom ouvir isso. Dá uma esperança. Dá uma esperança. Eu vou perguntar para a doutora Karine. Doutora Karine, eu estou curioso para ter a sua opinião a respeito da situação do Distrito Federal hoje, né? Porque a gente está evoluindo aí para uma abertura, né? E qual é a situação hoje? Que expectativa pode-se ter a respeito dessa abertura da atividade econômica? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite do Sindi Varejista por estar aqui falando em nome do grupo Covid-19 DF, que é um grupo de médicos que foi criado, um grupo de médicos que defende a intervenção precoce na Covid-19, que é justamente
o que o Ariel vinha falando, né, o Ricardo Ariel, da gente intervir com medicação antes do paciente evoluir com gravidade. Então, aqui no Distrito Federal, Alexandre, no momento, nós temos 73.654 casos confirmados de Covid-19, sendo que nas últimas 24 horas tivemos 1.370 novos casos. Já se contabiliza 960 óbitos no Distrito Federal. A nossa preocupação no momento é que a capacidade da rede hospitalar de absorver essas pessoas que precisam de um atendimento está a ponto de se esgotar. Os leitos reservados para os pacientes com Covid-19 no SUS, a sua ocupação atual é de cerca de 80%, e na rede particular de 93,7%, sendo que a maioria dos pacientes que entram numa UTI demoram ao menos 15 dias internados para desocupar esse leito. Então, dessa forma, nós médicos aqui do Distrito Federal estamos, sim, muito preocupados com essa situação, no sentido que estamos vislumbrando o colapso que se aproxima. E o que é o colapso? O colapso é uma situação em que um paciente precisa de um atendimento hospitalar e não encontra local para ser atendido. Ou seja, não importa se o paciente é do SUS, não importa se é um paciente particular, simplesmente a rede hospitalar não consegue mais absorver esses pacientes. E dessa forma, sim, nós vemos a questão, né, da abertura do comércio com preocupação, mas temos, sim, uma ferramenta disponível para tentar diminuir esse número de pacientes que evolui com gravidade. E aí sim que a gente pode falar que o tratamento precoce da Covid-19 pode também ajudar a economia nesse sentido, ajudar a evitar o colapso dos leitos hospitalares, da saúde e também ajudar a reabertura da economia. E é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, médicos, gestores e também os empresários, para falar sobre esse importante assunto, e agradeço mais uma vez a sua presença, nos ajudando a divulgar essa informação, Alexandre. Doutora Karine, mas há disponibilidade, há acesso à hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nesse momento em Brasília? Porque eu fiquei preocupado quando a doutora Alexandra falou dos insumos, falou em insumos mais caros, mas também o pior é raros. Né? O mais caro não é ruim, mas não é tão ruim quanto ficar rareando o fornecimento desses insumos, né, para fazer manipulação, no caso. Como é que está essa situação na área das farmácias, por exemplo? Bom, de forma geral, os pacientes têm alguma dificuldade já em encontrar esses medicamentos nas farmácias, né? Muitos pacientes têm feito manipulação de medicamentos através de receita médica, e a maior dificuldade, sobretudo, é no SUS, né? A gente sabe que os pacientes que mais necessitam, né, desses medicamentos no SUS não conseguem encontrar esses medicamentos nos postos de saúde. Existe uma falta dessas medicações, especialmente da cloroquina, que é uma medicação que foi enviada pelo Ministério da Saúde, mas existe uma dificuldade dos pacientes encontrar essa medicação nos postos. Bem como das outras medicações que nós temos utilizado, sim, baseado na autorização do Conselho Federal de Medicina para prescrição off-label, ou seja, o médico tem autonomia de prescrever esses medicamentos, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina ou cloroquina, porém tem sido difícil dos pacientes conseguirem o acesso a essas medicações, especialmente na rede pública. Na rede privada, às vezes pode demorar um pouquinho, mas ainda os pacientes têm conseguido o acesso às medicações. Eu vejo que o doutor Pedro Omar, né, mencionou que despolitizou-se lá no Amapá, que é uma excelente notícia. E vejo também que as pessoas, a despeito de toda, digamos, militância contrária, as pessoas não estão caindo mais nessa, estão indo atrás do que há disponível para
enfim, serem tratadas. Eu gostaria de ouvir o meu amigo Carlos Luiza a respeito disso. Será que a gente consegue despolitizar esse assunto para, enfim, resolver, né? Tira a política do meio, não é nem preconceito contra a hidroxicloroquina, nem é fanatismo pela hidroxicloroquina, né? Que seja razoável, racional, né? Pragmático o tratamento. Tem que ligar o microfone. Exatamente. Aí. Estimado Alexandre Garcia, em primeiro lugar, é uma satisfação participar com você e as demais autoridades que participam desse encontro. Eu costumo dizer que nós estamos enfrentando 4 grandes guerras. Primeiro, naturalmente, é a guerra do Covid-19. Segundo, é a guerra da economia. Terceiro, é a guerra da informação. E quarta, é a guerra política. Então, eu fico muito triste, conforme foi citado, quando questões ideológicas ficam acima da questão vida. E todas as cidades, e todos os estados, e todos, digamos, os médicos que estão comprometidos com a vida e estão simplesmente deixando de lado a questão ideológica, felizmente estão conseguindo salvar os pacientes quando recebem o tratamento precoce, logo quando surgem os primeiros sintomas. Eu tenho uma grata satisfação de estar junto com a doutora Karine e milhares de outros médicos no país que são referências no tratamento da Covid-19, e nós temos vários municípios, não é somente lá no Amapá, mas nós temos também Porto Feliz, nós temos Balneário de Camboriú, nós temos dezenas de municípios que simplesmente blindaram a sua cidade devido à iniciativa do prefeito, à iniciativa do secretário de saúde do município, os médicos, a comunidade, e, baseado nisso, estão valorizando a vida independentemente de partido, de ideologia, de questões políticas, e isso é o que está fazendo, acredito eu, a queda acontecer nas últimas 2 semanas, porque se nós analisarmos a maior parte dos estados, com raras exceções, nós estamos observando uma queda. Acredito e espero eu que já seja, Alexandre, o reflexo dessa primeira grande live que você fez, que atingiu quase 2 milhões de visualizações, conscientizando a comunidade médica, a população geral, as autoridades, com respeito à validade do tratamento precoce. O que a gente viu agora, eu iniciei falando do teste feito lá nos Estados Unidos, né, já publicado. Aqui em Brasília, eu tenho observado que o governador está muito preocupado com isso. Agora, não sei se chega lá na ponta, né, as boas intenções do governador. Eu queria ouvir a secretária Fabiana a respeito do Distrito Federal, das últimas decisões. Aí, né, teve uma confusão aí com a Justiça. Outro dia, um grande empresário brasileiro, grande exportador, me disse: o problema é que a gente não sabe quem está mandando. O Supremo diz que o presidente da República não manda. Será que o governador manda no prefeito? O prefeito pode desobedecer o governador, mas depois vem o juiz e vem o Ministério Público. Então, é uma coisa infernal para a pessoa que quer produzir proteger a sua pessoa física e o outro que quer proteger a sua pessoa jurídica. É uma confusão danada. Eu gostaria de ouvir a secretária Fabiana a respeito desse ponto. Boa noite, Alexandre. Cumprimento a todos os presentes nessa webinar. Agradeço aos médicos que estão se empenhando nesse tratamento precoce, também aos enfermeiros e toda a equipe da saúde que tem se dedicado a nos ajudar a combater essa pandemia global. Ao assumir a Secretaria de Empreendedorismo, Alexandre, o governador Ibanez nos deu uma missão
de ajudar o setor produtivo a sobreviver a esse período de pandemia. Com isso, nós estamos somando esforços, não só na área da economia, como no governo, mas também aliados à saúde. Então, esse tratamento precoce, eu acredito muito nele. Eu entendo que se o setor produtivo está doente, se ele está enfermo, é necessário que haja uma ação conjunta, que haja sim um tratamento precoce, pois esse tratamento ele acaba não só ajudando a antecipar os efeitos de uma angústia, de um sofrimento que acaba perdurando até que se saia o resultado de um exame, onde tem se demorado um prazo maior. Então, isso tem um efeito, além do psicológico, também orgânico. Então, eu acho que toda e qualquer ação nesse sentido é fundamental para socorrer a população do Distrito Federal e mundial também nesse momento de pandemia. A respeito da judicialização, essa é uma questão que, infelizmente, ela já se perdura por décadas. Não há uma preservação da independência dos poderes, onde o executivo ele deve governar mesmo, ele quem deve cuidar, é ele quem está tendo contato com o povo, é ele quem conhece as necessidades da população e está agindo diretamente. Então, se nós preservarmos a atuação dos poderes, a independência constituída na nossa Carta Constitucional, isso, de fato, seria diferente. O governador Ibanez, ele se antecipou nas medidas de prevenção, ele foi o primeiro a adotar as políticas de fechamento do comércio, as políticas de já de uma antecipação do tratamento, evitando que isso se tomasse uma proporção maior. Ele esteve à frente de outros estados e o Distrito Federal, apesar de tudo, ele ainda está numa situação controlada. Então, nós temos um governo atuante, tem um governo que ele está com políticas públicas, não só dentro do grupo do governo, mas aliada a toda a população. Então, nós não mediremos esforços para preservar a atuação do Executivo no governo do Distrito Federal. Mas é uma questão delicada, nós perdemos tempo, o setor produtivo está sendo punido com essa judicialização, onde o comércio está fechado, as empresas estão morrendo, famílias estão perdendo os empregos. Então, nós precisamos agir, nós precisamos pensar não só em saúde, mas também em economia, pois uma família que não tem o que colocar dentro de casa, que não tem o alimento, que não tem como saber de onde vai tirar uma renda para pagar as suas contas, para sobreviver, ela também adoece, porque a pessoa não vai morrer só de Covid, ela vai morrer de diabetes, pressão alta, estresse, depressão, angústia e dentre outros fatores que atacam a vida da população, sim. Então, nós não temos que tratar só o Covid, nós temos que tratar a pandemia do desemprego, a pandemia que é global. Então, tem que ter uma ação do governo conjunto com a saúde, esses médicos aqui comprometidos com esse tratamento que tem tido resultado, isso é comprovado. Então, toda medida que for precoce, que venha para atenuar a angústia, o sofrimento, a ansiedade, com certeza ela vai ter um apoio do governo. E nós estamos preocupados com o desemprego, nós estamos preocupados com as empresas fechadas, aquelas que não vão mais conseguir abrir as portas. Então, nós precisamos ousar e inovar nesse tratamento, sim. Nós precisamos antecipar qualquer chance de tomar uma proporção maior ainda. Então, aqui em nome do governo do Distrito Federal, nós estamos sim juntos com a população, juntos com a equipe da saúde, para buscar o melhor caminho para sobreviver nesse período de pandemia. Obrigado, secretária. A propósito, né, quem mete a cara é o chefe do Executivo. O juiz que tomou a decisão, a gente nem fica sabendo quem é, né? Nem vai reconhecê-lo na rua. Agora, o governador, o prefeito, é que vão para a rua e vão se responsabilizar, inclusive no pós-guerra. Lá no pós-guerra vai aparecer o julgamento de Nuremberg.
para saber o que fizeram certo, quem fez errado, quem foi responsável por mortes e quem não foi. Né? Exatamente. Foi o governador o escolhido para governar. Então, é importante que as atribuições dele sejam respeitadas, sejam mantidas, porque eu tenho certeza que nós temos um governador comprometido com a saúde. Ele está comprometido com vidas, ele está comprometido com políticas públicas voltadas à população mesmo. Então, eu tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo, ele tomou medidas acertadas, e quanto menos interferência nós tivermos, com certeza, a população é quem será beneficiada. E ele assume a responsabilidade dele, né, que é o óbvio. Ele foi eleito para isso. Não? Deram nas mãos dele essa responsabilidade. Agora, secretário, eu queria aproveitar e perguntar, hoje eu vi um dado que me chamou a atenção, 264 mil novas empresas, ou pessoas jurídicas, no mês de junho, no Brasil inteiro. Mês de maio foram 201 mil novas, ao mesmo tempo em que fecharam 350 mil empresas por aí. Eu pergunto, deve ser empresas individuais em que as pessoas estão desesperadas e entram no empreendedorismo, né, incentivadas aí pela falta de atividade. Seria isso, secretária? Sim, Alexandre, esse período de pandemia, ele nos trouxe uma necessidade de inovar, de sobreviver a esse período. Então, aqui no Distrito Federal, no período de março a junho, nós tivemos aproximadamente 18 mil empresas abertas e 4 mil empresas extintas. O que isso nos mostra? Que as pessoas estão inovando, aquelas que perderam os empregos, elas continuam acreditando que há uma necessidade de continuar desenvolvendo alguma atividade empreendedora. Por incrível que pareça, os nossos números de empresas abertas e extintas referente ao primeiro semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020 ainda é mais satisfatório do que o do ano passado. Então, mesmo com essa pandemia, nós estamos num cenário de abertura de empresas maior do que o fechamento. É claro que isso não repercute o número de empregos gerados em razão dos desempregos que foram causados em razão da pandemia, mas mostra que a população, que o setor produtivo, ele continua acreditando no empreendedorismo, isso é uma característica de Brasília também, e há uma necessidade de reinvenção. O empreendedor, ele precisa criar novas ferramentas para oferecer os seus produtos, até porque nós temos novos modos de consumo, tem profissões, setores que não existirão mais, e outros ocorreram uma potencialidade, teve um alavancamento mesmo das suas como entregas, esses drives, né? Então tudo isso foi potencializado. Então é preciso que o empreendedor ele esteja atento a essas inovações, essas mudanças mercadológicas causadas por esse período de pandemia e que ele consiga acompanhar esse período passando a inovar na oferta dos seus produtos. Pois é, nos dá uma grande esperança, né? Quem apostava, algum espírito de porco apostando em destruir o país, está vendo que o país é resiliente, né? O país segue aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? O que a gente está fazendo, surpreendendo muita gente. A Bolsa aí passando de 110 mil pontos. É uma surpresa. Bom, eu gostaria de ouvir o doutor Paulo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Aproveitando o gancho da secretária, porque ela falou sobre a questão da abertura do comércio, né, a questão da abertura da economia. Eu queria que o Dr. Ricardo Zimmermann fizesse um comentário ou explicasse para a gente um pouco mais sobre a questão do lockdown, né? Porque sempre se fala muito, vamos fazer o lockdown, vamos fechar tudo, diminuir a circulação de pessoas, porque isso efetivamente vai salvar vidas. No meu entendimento, eu sempre vi o lockdown como aumentar o tempo de resposta para que nós pudéssemos nos aparelhar no sentido de montar uma estrutura para combater
o vírus e combater e atender os doentes adequadamente. Então, se aquela cidade não tem, de repente, números suficientes de leitos de terapia intensiva, então ele constrói ali um hospital de campanha, ele consegue comprar kits de equipamento de proteção individual, mas eu nunca vi efetivamente o lockdown como salvando vidas verdadeiramente, mas sim aumentando o tempo para que as pessoas tivessem, para que o governo efetivamente tivesse condições de responder adequadamente àquele grande número de vítimas que estariam por vir. Eu queria que o Dr. Ricardo Zimmermann explicasse para a gente um pouco essa questão do ponto de vista de contaminação, de propagação da doença, enfim, explicasse para a gente um pouquinho sobre isso. O grande problema do lockdown, que eu vou usar como um termo intercambiável com restrição social ampliada ou isolamento horizontal, é que ele não se baseou no mecanismo de disseminação do coronavírus. Na verdade, esse modelo, ele é um modelo importado do influenza, da gripe, que tem uma disseminação diferente do coronavírus. Como assim, Ricardo? Os dois não são de disseminação por gotículas, disseminação aérea? Eu explico. A chave se chama coeficiente de dispersão. Isso é simples de entender. Em bioestatística, é o que a gente chama de coeficiente K. Na gripe, ele é próximo de 1, ou seja, eu, o Alexandre, o Pedromar, todo mundo que está infectado transmite. Então, numa situação extrema, até faria sentido aplicar uma medida comunitária horizontal para todo mundo. O coronavírus é o oposto. O coronavírus tem um coeficiente de dispersão de 0,1, 10 vezes menor do que o da influenza. Isso significa que 70%, 80% das pessoas, mesmo infectadas, não transmitem o vírus para ninguém. Enquanto que 20% a 30% são as grandes responsáveis pelo grande número de casos, o que a gente chama de superdisseminadores, ou super spreaders. Então, não há nem base teórica para se fazer um lockdown horizontal, comunitário por igual, quando a grande maioria das pessoas não infecta. Aliás, a gente viu gestores fechando cidades que não tinham sequer um caso confirmado de Covid-19. Isso é não conhecer epidemiologia base. Bem, e por que se aceitou entrar nessa empreitada, nesse experimento humano? Porque se estava com medo. E o grande responsável pelo medo foi o modelo matemático do Neil Ferguson, que inverteu a ordem da epidemiologia. Boa epidemiologia é ir a campo para determinar parâmetro e fazer cálculo depois. Nessa pandemia, se fez cálculo antes. Se fez um modelo matemático com métricas erradas de influenza e se chegou a conclusões estapafúrdias. Conclusão número 1, que até 80% da população mundial ia se infectar, o que não ocorre com o coronavírus, porque a disseminação é em clusters, é heterogênea. E a letalidade também foi superestimada. Ora, se todo mundo vai se infectar e a letalidade é muito alta, vamos aceitar qualquer coisa. É aquela história de trocar a liberdade por uma sensação de segurança. Em tempo, como a gente já conhece a frase, a gente fica sem nenhum dos dois. Doutor Zimmermann, eu estava lembrando da Itália, né? Fechou-se as pessoas em casa, de todas as idades, uma população idosa muito grande, e o que aconteceu, a gente viu, né? Exatamente. Na Itália tem uma particularidade. Existe uma nuvem de poluição sobre a Lombardia, se mediu o nível de substância particulada, que é um marcador de poluição em Bérgamo, é muito grande a poluição, isso torna o ambiente externo parecido com o ambiente interno, porque a poluição consegue fixar o vírus no ambiente e evitar a renovação do ar. E quando todo mundo foi para casa, houve um aumento na transmissão. Faz sentido. A chance de eu me infectar na comunidade, a taxa de ataque secundária na comunidade é só 0,45%.
As pessoas estão lavando o tomate, estão lavando a sacola de supermercado, mas a chance de eu me infectar porque eu toquei no tomate que a dona Maricota tocou é baixíssima. E dentro de casa, ao contrário, quando tem alguém doente, a transmissão passa de 30%. Então, o que a gente vê são clusters familiares. Na Coreia do Sul, 81% dos casos vieram de clusters. Os pacientes não chegam isoladamente, esporadicamente. Quando a gente pergunta, frequentou a casa de alguém doente, estava no mesmo carro de alguém doente. Então, o que os gestores precisavam fazer era ter testado os casos suspeitos e, com vigilâncias epidemiológicas atuantes, feito busca ativa dos casos confirmados, para deixar em quarentena quem está doente e deixar trabalhando quem não está doente. Afinal, se não há trabalho, se há desemprego, a mortalidade aumenta. E isso é baseado em evidências. Num paper do Lancet Public Health, nos governos anteriores, quando teve a crise no Brasil, se demonstrou que o impacto econômico em mortes no nosso país é diferente do impacto econômico em mortes nos Estados Unidos. Lá não há um aumento linear necessariamente presente. Aqui há. A cada 1% de aumento do desemprego, há um aumento de 0,75 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, eu me importo com economia não porque eu sou economista, eu me importo com economia porque eu sou médico. E não há essa dicotomia. Muito bom. Essa é uma questão importantíssima. Doutora Ercília, a gente ainda não ouviu a senhora. Eu gostaria de já continuar nesse tema, né, que isolamento, distância social, lockdown. Afinal, erramos, então, doutora Ercília, nessa questão? Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite do Sindicato Varejista para essa live e a presença dos colegas aqui. Essa questão do lockdown realmente é complicada, assim, porque, como o Dr. Zimmermann explicou, você não consegue evitar o contágio. Na verdade, você às vezes está aumentando o contágio entre pessoas confinadas, né? E isso é muito mais grave em pessoas que moram em espaços pequenos, na população mais carente, porque moram muitas pessoas em, às vezes, um cômodo único, com um banheiro único. Então, isso é muito complicado, né? Além da questão alimentar, que a gente sabe que é muito importante na defesa imunológica. Inclusive, no próprio Covid, você tem que ter um aporte de zinco, de magnésio, de vitamina D, de vitamina C, para você poder combater melhor a doença. Então, é realmente uma coisa que deve ser pensada com carinho, né? É importante o cuidado social, o respeito, o uso de máscara, né? O comércio, a restrição do horário do comércio é perigosa, porque você vai acumular muito mais gente no shopping, na loja. Se você tiver um horário estendido, a pessoa tem uma possibilidade de vai ali, está cheio, espera um pouquinho, volta daqui a pouco. Então, na verdade, essa restrição de horário ela acaba sendo perigosa, no meu entender. Pois é, a notícia dos últimos dias aí foca muito em Itajaí, a distribuição de kits e tal. Eu confesso que não sei o que tem nesse kit. Eu ouvi a doutora Ercília falar em vitamina C, vitamina D, zinco, e teria mais a ivermectina, fazendo esse quarteto aí de prevenção? Alguém poderia falar sobre isso? Um kit preventivo, profilático? Eu gostaria de falar. Então, de forma geral, existem algumas medicações que a gente recomenda em relação à intervenção precoce. Eu, particularmente, não gosto de falar em kits. Eu acho que cada paciente merece uma atenção individualizada, baseado no seu quadro clínico, baseado nas suas comorbidades. Então, acho que é importante o médico ter à sua mão medicações que ele pode, sim, utilizar, mas isso deve ser individualizado e não simplesmente... não concordo com esquemas que já foram feitos, tipo um drive-thru, que o paciente passa e simplesmente pega ali um saquinho com medicações, sem uma orientação, sem uma avaliação do seu quadro clínico,
e isso muitas vezes pode fazer com que não haja um bom resultado. Mas a gente tem sim algumas medicações que nós utilizamos e que poderiam fazer parte, digamos assim, desse arsenal terapêutico, que seria a hidroxicloroquina ou a cloroquina, a ivermectina, que podemos utilizar, bem como a azitromicina e, em alguns casos, a nitazoxanida. Mas, se a gente for falar em termos de evidências, o que a gente tem de maiores evidências é em relação à hidroxicloroquina com a azitromicina, Alexandre, que até depois o nosso colega Ricardo Ariel Zimmermann falou muito bem de estudos, mas também o Dr. Paulo Guimarães separou aqui alguns estudos para falar. E esses estudos, eles têm vindo cada vez com um grau maior de evidência. Se antes as pessoas diziam que não havia essa evidência, agora eu posso falar que tem sido realmente difícil para as pessoas justificar a não prescrição desses fármacos, tá? Em relação ao zinco, ele também deve fazer parte desses protocolos de medicação precoce, porque o zinco ele também tem um efeito antiviral e imunomodulador. Então, dentro desses kits, né, digamos assim, que devem ser individualizados, a gente tem ao menos aí 3 tipos de medicações, né, dentre eles a hidroxicloroquina com azitromicina, ou ivermectina com azitromicina, ou ainda a nitazoxanida com ivermectina, sempre acompanhadas do zinco, porque há estudos mostrando que o zinco tem um papel muito importante em relação à diminuição da replicação viral. E claro que a vitamina D, para todos, a maior parte dos nossos pacientes, a gente tenta sempre verificar o nível de vitamina D ou utilizar a vitamina D, porque ela é muito importante para a imunidade. Acho que seria isso. Eu posso fazer uma observação? Falando em kit. Posso fazer uma observação, Alexandre? Pois não. Por favor, pode falar. Tudo bem? Não, só fazer uma observação, né, que a gente sempre vê as pessoas em casa e nós que somos médicos, toda hora, antes de começar a live, eu recebi a ligação de uma colega me perguntando, mas eu queria saber a dose da ivermectina para me prevenir, e essa colega é cirurgiã dentista, ela tem contato com os pacientes, e eu reforcei. Não é para tomar preventivamente. E até teve um caso, né, Alexandre, que você mostrou a caixinha de ivermectina na tua live, no teu canal, e eu acho que foi depois desse dia em que acabou a ivermectina nas farmácias. Mas, enfim, são tentativas. Mas a gente reforça que essas medicações, a gente fala muito da profilaxia para o contactante. Se você teve contato com um paciente doente ou confirmado. Aí você entra com a medicação para reduzir a carga viral. Seria esse o referencial teórico, e depois o doutor Ricardo Zimmermann pode até complementar alguma coisa. Mas o que a gente fala é que você não deve efetivamente tomar medicação sem orientação médica. Eu recebo ligações diariamente de pacientes, de colegas, que me perguntam, porque eu tomei azitromicina e tomou por conta própria. Hoje a ivermectina, por exemplo, ela não tem controle, ela é vendida sem prescrição médica. A gente já fez até um apelo, já fiz contato direto com o Ministério da Saúde, para que a ivermectina passe a ser vendida com receita médica, né? E o que a gente percebeu? A hidroxicloroquina, que era vendida em todas as farmácias sem receita médica, hoje é um controle absurdo para você comprar hidroxicloroquina, né? É mais fácil você comprar, talvez, um psicotrópico do que hidroxicloroquina. E isso foi também discutido com o Ministério da Saúde para que essa portaria seja revogada e ela volte não a ser vendida sem receita médica, né? Como era antes. Nos últimos 70 anos, a hidroxicloroquina sempre foi vendida sem receita médica. E
colocou-se uma restrição na medicação que às vezes até é difícil. E hoje com a telemedicina, às vezes você manda uma receita para o paciente, uma receita digitalizada, e ele acaba não conseguindo acesso à medicação porque está muito restrito. Então, a ivermectina deveria ser vendida com receita médica, assim como a hidroxicloroquina, como a azitromicina, como qualquer medicação. O paciente não deve, efetivamente, as pessoas que estão nos assistindo, em hipótese alguma, tomar medicação sem orientação médica. Por isso que a doutora Karine falou que o kit distribuído como drive-thru numa tenda para qualquer pessoa não é uma melhor estratégia. Talvez esse paciente passe por uma avaliação, e depois a gente está discutindo até com o Sind Varejista, com o setor produtivo, ações que a gente possam ser efetivamente eficazes, né, para que as pessoas tenham acesso ao remédio, a pessoa que não tem condição de comprar, de repente os sindicatos possam se organizar para fornecer essa medicação de alguma forma, mas sempre sob orientação médica. Pode ter coisa pior, doutor Paulo. Eu primeiro, antes de perguntar, eu quero perguntar para o doutor Zimmermann se ele está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre. De novo, Alexandre, eu vou acabar aprendendo, viu? Mas sim, estou em Porto Alegre. Então, eu recebi hoje um telefonema de uma pessoa que estava furiosa com um negócio que a própria televisão chamou de kit intubação. Estão falando nisso lá, kit intubação, estão distribuindo kit intubação, parece que são analgésicos, alguma coisa assim, e ponto final. E isso está existindo mesmo? A pessoa estava possessa. Olha, Alexandre, a criatividade anda em alta, né? Mas eu ainda não vi nenhum kit intubação. Eu já vi gente falando mal da medicação e do kit de tratamento precoce, se referindo ao kit como kit enganei. Também. É outro nome, então, porque é uma série de remédios para a pessoa ficar feliz e ir embora para casa. Mas que... Eu acho que é importante ter em mente que a gente evoluiu para uma mudança muito dramática na recomendação para a população, que nunca fez sentido a recomendação original, que era, não, se estiver se sentindo mal, fica em casa, só procura o atendimento se tiver falta de ar. Os americanos estão chamando o fenômeno de happy hypoxemia, ou hipoxemia feliz, porque as pessoas já começam a dessaturar, já começam a ficar com um nível de oxigênio baixo no sangue antes de sentirem a falta de ar. Porque a falta de ar é uma sensação subjetiva que o cérebro percebe quando ele se dá conta que ele está tendo dificuldade em expandir a caixa torácica. Como na Covid-19 o pulmão só se encharca de água no final, ele só vai perceber essa dificuldade em um momento avançado. Então, a pessoa que está se sentindo mal, ainda mais considerando um raciocínio bayesiano, a prevalência pré-teste, a chance de ser Covid-19 agora é maior, ela tem que procurar atendimento. O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul é que a gente foi empurrado para o inverno com uma prevalência muito baixa. A gente fechou cedo demais, se queimou a largada. A gente atingiu 70%, 80% de restrição social, de acordo com o Google Mobility Report, no verão. Então, a gente parou de sair, ficamos em casa, fechamos o comércio quando a gente tinha 5 casos por 10 mil habitantes. Mesmo modelos de restrição baseados em prevalência, como o de Harvard, previam que a restrição deveria começar com 37 casos por 10 mil habitantes. Nós começamos com 5. Ou seja, aqui a gente não seguiu modelo nenhum. A gente simplesmente fechou tudo quando o vírus não circulava e se propagandeou isso como sucesso. Ora, é fácil ter sucesso se não tem o vírus.
Quando se fez algo semelhante em 1918 com a influenza, com a gripe espanhola, estados americanos que fecharam antes do inverno, fecharam cedo demais, só conseguiram uma coisa, e uma única coisa: empurrar a curva para o inverno, quando verdadeiramente o sistema de saúde é mais predisposto ao colapso. É de novo aquela sensação de que a gente fechou cedo. Impusemos restrições fora do tempo, não no tempo exato. Ainda mais em lugares, né, são esses 2 Brasis, agora está começando aqui o nosso inverno sem chuva, né, e começando o inverno com chuva lá. Aqui nós já temos calor, e aí no Rio Grande do Sul temos o frio. Não podíamos, de modo algum, adotar uma posição única para o país inteiro. Tanto que no Norte e Nordeste passou o período da chuva, né? E está chegando ao Rio Grande do Sul, o pior período. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Né? Exatamente. Mas, o vírus vai se disseminar até a gente atingir um número X de pessoas, o que também foi mal interpretado. Um dos motivos de pânico é que as pessoas disseram não, mas a imunidade de rebanho que a Suécia está buscando, a imunidade de rebanho que a Inglaterra estava buscando até o Neil Ferguson mudar a história, é 60%, 70%. Isso é baseado num modelo unicompartimental, é baseado em campanha de vacinação. Quando a chance de eu ir me vacinar, ou tu, Alexandre, ir se vacinar, é a mesma. Esta doença aqui tem variabilidade, tem heterogeneidade, tem variância. Isso significa que a chance de tu te infectar se teu amigo tiver infectado é maior do que a chance de eu me infectar se teu amigo tiver infectado, mas o meu amigo não. Como a população não se mistura de forma homogênea, como se mistura numa campanha vacinal, o limiar de rebanho cai dramaticamente. Por exemplo, na Suécia, que não fez lockdown, a curva começou a achatar com 7%. Não com 60%, 70%. Então, também isso foi usado para a campanha de medo. Acontece que no Rio Grande do Sul, mesmo com uma população mais heterogênea, por ser mais rica, por exemplo, no norte se chegou a 25% em algumas cidades do Pará, aqui provavelmente a gente atinge a limiar de rebanho mais baixo, a gente está só com 0,45%, que seja 10%. A gente vai ter que ainda ter muita gente exposta para conseguir achatar a curva. É por isso que o modelo de Harvard mostrou que não existe um período suficientemente longo de lockdown que, quando aliviado, não se associa a rebote no número de casos. A gente tem que lançar mão de estratégias mais inteligentes, baseadas no real mecanismo de dispersão do coronavírus. Eu acho que está aí o nosso representante do Sind Varejista, que está patrocinando essa nossa reunião. Eu gostaria de ouvir também a fala do representante do meio empresarial, das lojas que foram fechadas, dos shoppings onde, se a praça de alimentação estava fechada, né, não adianta muito as lojas abrirem, né, porque não há atração. A Brita está aí, por favor? Sim, estou aqui, Alexandre. Pois e aí, Alexandre, é um momento muito difícil, os comerciantes o mundo inteiro está aprendendo com essa pandemia, né? E realmente eu sempre falo nas reuniões que nós temos 2 momentos na economia, o momento antes pandemia e o momento pós-pandemia, né? São aqueles empregos que foram eliminados durante o comércio fechado, né? E aqueles que vão perder o emprego após a abertura, porque as lojas hoje nos shopping center, elas não estão faturando 70% a menos do que ela faturava no mesmo período do ano passado. E elas não vão conseguir pagar os aluguéis, impostos, condomínio, fundo promocional, entendeu? Então, realmente, muita dificuldade ainda está por vir aí, né, no segmento da economia. Mas o que eu venho falando há muito tempo que saúde e economia tem que andar, não é de mão dadas, é abraçados, porque a gente realmente precisa de salvar vidas, mas também a gente precisa de dar continuidade na economia, entendeu? Então, realmente por isso que a gente resolveu fazer essa webinar aí com os médicos, porque quando envolve tratamento não é nossa área, né? É a área de medicina, e há muitas dúvidas, né?
nesse tipo de tratamento, muita dúvida na internet, muita fake news, né? Então, para a gente esclarecer justamente com esses médicos de Brasília, onde eles estão atuando em defesa desse tratamento precoce. Realmente é um momento muito difícil na economia do país, o país já vinha com dificuldade, a gente começava a recuperar, saindo de uma economia muito difícil, e aí veio essa pandemia que descontrolou o mundo todo. Mas com certeza nós vamos sair mais fortalecidos e mais preparados para enfrentar mais na frente o que vier aí, e vai depender da união da sociedade civil, do setor produtivo, dos políticos, dos médicos, né? Eu acho que esse momento é de união para poder a gente sair desse momento o mais rápido possível. Agora eu pergunto o seguinte, nós estamos nessa quase há 120 dias. Parece que nesse momento há uma exaustão, afrouxando inclusive os cuidados, porque ninguém mais aguenta e parece que já convive com a Covid com alguma naturalidade. Passou aquele pânico inicial de mostrar caixão, de mostrar cova para as pessoas, né? E as pessoas hoje parecem mais resistentes aí. Aproveito para perguntar para o Carlos Wieser, que está na tela, como é que ele está vendo isso. Estamos entrando num período de exaustão ou já nos acostumamos, digamos assim? Hoje, Alexandre, eu tive a experiência de sair de Campinas, ir até São Paulo e acabo de voltar faz 30 minutos. Eu nunca vi tamanho movimento a Bandeirantes, na estrada que liga Campinas até São Paulo, e um trânsito danado em São Paulo. Eu estava com a minha esposa, Vânia, eu disse, meu amor, parece que o Brasil começou a funcionar outra vez. E, sinceramente, eu acho que é isso que nós devemos fazer, porque conforme você já citou aqui, nós podemos morrer ou do Covid, ou nós podemos morrer de outras doenças que vão tirar toda a nossa energia, nossa capacidade e vai trazer aí uma fatalidade. Então, como que eu entendo? A minha forma simplista de ver. Não adianta fazer o lockdown e fechar todas as atividades. Eu acho que algumas atividades, sim, devem ser fechadas, onde você vai ter aglomeração de pessoas. Daí é uma insensatez você liberar, digamos, um cinema. Você vai estar lá 100, 200, 300 pessoas no ambiente fechado, respirando o mesmo ar-condicionado rodando. Se tiver apenas um contaminado, vai contaminar os 100, 200, 300, 400. Agora, vamos aqui ser o mais simplista do simplista. Imagine que num shopping center tem uma loja que vende sapatos. Meu amigo, quando foi que nós fizemos fila em porta de loja que vende sapato num shopping? Não tem, gente. Não tem. É um cliente. Então, se tiver um consenso de haver um consumo inteligente, controlado, com as medidas de precauções necessárias, qualquer shopping do país pode abrir. A razão pela qual justifica o seu lockdown, e aí nós temos que ver o cenário como um todo, é quando a capacidade de leitos dos hospitais já estiver se esgotando, de forma tal que nós não temos mais capacidade de atender um novo paciente. Daí fecha a cidade para evitar com que o paciente vá até o hospital e não tenha condição de ser atendido. Mas nós temos inúmeros casos de municípios que adotaram o modelo de tratamento precoce para a doença e os leitos de UTIs dos hospitais estão vazios, gente. Então, a questão não é que o lockdown vai proteger de ser ou não ser entubado, de ir ou não ir para a UTI. Essa não é a questão. Toda a raiz da questão está no tratamento precoce. Eu, sinceramente, eu abriria todos os shopping centers do Brasil hoje mesmo e teria cuidado, restrições para aquelas atividades que vão ter aglomerações de clientes. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço muito shopping center que tem um espaço infantil para os pais deixar as crianças brincando. O pai vai fazer compra e deixa o filho lá, as crianças, por 1 hora, 2 horas, com a supervisão daquele estabelecimento, e ali brincam 20, 30, 40, 50 crianças. Isso é uma insensatez. Esse tipo de atividade, sim, deve ser banida nesse momento. Agora, por outro lado, qualquer atividade, seja dentro do shopping ou fora do shopping, onde tem condição de ter acesso a um cliente, 2 clientes, 3 clientes,
Gente, por que fechar a economia? Nós não podemos fazer com que isso aconteça. Carlos, no seu ramo, escola, o que fazer com as escolas? Escola, um ótimo exemplo. Eu estou à frente da WhatsApp, juntamente com o Flávio Augusto, que é um investidor, e que estamos com 400 pontos de escolas no Brasil. E quer que eu te diga o que está acontecendo com as escolas, Alexandre? Estão fechadas. Por quê? Escolas vai colocar 10, 15, 20, 30 pessoas dentro do mesmo ambiente. O que nós fizemos, então, para atender o cliente, atender o consumidor, atender o mercado? Porque não é o fato de termos uma pandemia que o brasileiro vai perder o interesse de aprender uma língua estrangeira. O interesse continua. Então, nós criamos o que nós chamamos de WhatsApp online. Ou seja, o cliente, o consumidor, ele pode ter aquele mesmo serviço, a conveniência na casa dele, no escritório dele, onde ele estiver, ele pode ter o curso. Presencialmente, quer que eu seja sincero para você, Alexandre, e todos que estão sintonizados, acho que somente depois do carnaval, e se o carnaval existir, é que nós vamos ter uma flexibilidade geral. Até fevereiro do próximo ano, nós vamos estar nesse ambiente controlado. Doutor Zimmermann, vou perguntar mais uma vez. Chegando ao carnaval, já vai ter passado um ano, né? Porque chegou aqui no início de fevereiro o primeiro voo trazendo brasileiros lá de Wuhan, onde foi a origem. Um ano. Era essa a expectativa? Eu tinha uma expectativa de uma quarentena mesmo, né? Só que já estamos com 4 meses e agora tem gente falando aí, não dá o carnaval. Hoje eu vi notícia dizendo que as escolas de samba do Rio de Janeiro nem iam ter tempo para fazer os ensaios, etc. e tal, não vai ter carnaval. Que expectativa é essa? Interessante, eu estava ouvindo o Carlos falar. Eu, pessoalmente, desde o início, me opus ao fechamento das escolas. Acho que é um dos capítulos mais tristes da pandemia. E eu tenho vídeos meus me posicionando em relação a isso desde o início, porque é fácil ser engenheiro de obra pronta. Mas aqui já dava para saber que fechar a escola não seria uma boa ideia. Por quê? Porque todos os modelos de fechamento de escola eram baseados em influenza, onde a criança é um reservatório importante, onde a criança frequentemente transmite produto e onde a criança fica muito doente. Mesmo assim, a experiência mostrava que, mesmo na gripe, mesmo na influenza, quando o número reprodutivo básico, que é o número de casos secundários para cada caso primário, passa de 2, ou seja, quando uma pessoa passa para 2 e assim por diante, o fechamento de escolas já não é eficaz. Foi assim na gripe asiática de 1957, na H2N2. E a gente sabia que o número reprodutivo básico da Covid-19 era de 2,5. Mas a minha pergunta é, por que se baseia em modelos de influenza se a gente teve a experiência com o coronavírus anterior, de 2002, 2003, que é um vírus 80% semelhante a este e que se dissemina de forma parecida, com coeficientes de dispersão semelhantes? Naquela ocasião, fechamento de escolas em Taiwan, Singapura, Pequim, Hong Kong não reduziram um único caso de SARS-CoV-1. E depois a gente deixou de aprender com a experiência quando a Austrália mostrou que em South Wales a manutenção das escolas abertas não se associou, num universo de mais de 700 crianças, à transmissão de um único caso de uma criança para algum adulto do staff. Na Suécia, mantiveram as escolas para crianças com até 16 anos e adolescentes abertas. Agora se reabriu com segurança na Alemanha, na França, na Irlanda. O coronavírus, graças a Deus, odeia crianças. Crianças se infectam pouco, ficam pouco doentes e transmitem muito pouco. Num cluster familiar, raramente a criança é a origem do cluster. Então, considerando que a gente ainda pode, como disse o Carlos, lançar mão de mecanismos de controle de infecção, por exemplo, horários de recreio diferentes para cada série, para evitar aglomerações, medidas básicas como o uso de álcool gel,
e outras condutas, assim como no trabalho, a gente pode usar o que os americanos chamam de paid leave sick, que é, olha, se tu tem sintomas, fica em casa recebendo salário integral, que reduz em 30% a chance de chegar com sintomas no trabalho e reduz o risco de transmissão do trabalho, a gente pode reabrir com segurança. Onde é que estão os gestores, por exemplo, para estimular que o empreendedor lance mão de medidas ambientais, já que os clusters, os eventos de super spreading se associam à transmissão aérea, como a própria OMS acabou reconhecendo agora, por que não se dá isenção fiscal para empresário que coloca à luz o UV-germicida, que faz mecanismos de troca, por exemplo, 6 a 12 trocas de ar por hora? Na academia onde eu treinava, havia o investimento em sistema de troca de ar com 6 a 12 trocas de ar por hora. Eu estava mais seguro lá fazendo minha musculação do que no hospital onde eu trabalho. Fechou igual. Então, esse tipo de coisa tinha que receber reward, recompensa, e não punição. Então, é isso que a gente precisa. Doutor Paulo, a gente está vendo aí que, tudo bem, cada governador, cada prefeito administrou de uma forma, mas a impressão que se tem é que, no início, todo mundo ficou com medo e fizeram o rigor máximo, né? E isso cansou as pessoas depois, e o rigor máximo foi feito na hora errada. Hoje em dia os próprios governadores estão reconhecendo aí que o sistema de bandeira, região tal, um tratamento diferente. Doutor Paulo, que crítica o senhor faz a uma política inicial em torno disso? Vamos ter que fazer um curso todos juntos para treinar o microfone. O que a gente tem visto, efetivamente, é que não tem jeito. Todo mundo está... A velocidade de propagação está sendo muito veloz, com tudo fechado, né? Agora, o que a gente tem visto, Alexandre, é que, assim, efetivamente não está tudo fechado, né? A pessoa fazer quarentena num apartamento de 300 metros quadrados, ligando para o iFood, propaganda de graça, e assistindo Netflix é muito cômodo, né? Mas é que foi o que a doutora Ercília falou. A grande maioria das pessoas, a grande maioria da população mora num apartamentinho muito pequenininho, com um cômodo, dividindo o mesmo banheiro, e é humanamente impossível fazer uma quarentena decente. A grande maioria das pessoas tem que sair, acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ver se consegue arrumar dinheiro para conseguir levar o pão do lanche à noite, né? E isso é a realidade da grande maioria das pessoas. O setor produtivo só o que eles falam, né? As pessoas estão efetivamente morrendo de fome, as pessoas estão morrendo, estão se matando, se suicidando, porque o menino fica pedindo leite e o cara não tem como trabalhar, né? Um monte de empresários quebrando, né? E aí você vê o shopping restrito, né? Com o horário do banco ali, que só pode ser atendido entre 11 e 2 da tarde, ou seja, você, em vez de aumentar o tempo de atendimento para que as pessoas se dispersem, não, você restringe o tempo de atendimento. E o parque está fechado, né? Aqui em Brasília, até bem pouco tempo, o parque estava fechado. Então, ao ar livre, onde a pessoa pode fazer uma atividade e tudo, eu sei que eu não sou o exemplo de atividade física, mas as pessoas fazem atividade física com frequência, e existe essa divergência de informação, né? E já foi mostrado aí que o lockdown, efetivamente, não resolve, não salva vidas, só aumenta o tempo de propagação, né, para que as pessoas, os sistemas se preparem. E ainda assim, continua faltando leito de UTI, todo o sistema de saúde praticamente colapsado, não tem mais vagas, as pessoas estão indo nos hospitais, não estão conseguindo assistência, estão sendo orientadas a voltar para casa. Na Espanha foi feito isso, pacientes na fase 2A, graves, estavam sendo acompanhados em casa, porque não tinham onde ficar, né?
Então, a nossa única alternativa, efetivamente, é a intervenção precoce, que é o que a gente está... estamos advogando aqui, a intervenção precoce. O médico ele é livre para prescrever. E aí, quando eu disse que a ivermectina deveria ser prescrita pelo médico, tem que ter médico para prescrever. Então, as pessoas precisam disponibilizar isso para a população, no serviço público, no serviço privado. A Karine pode falar mais sobre isso para a gente. Karine, por favor, doutora Acho que tem Karine. sido uma discussão muito... uma ótima discussão aqui hoje à noite. Nós estamos aqui principalmente para discutir o nosso maior patrimônio, que é a vida humana. Então, dentro desse propósito, nós estamos aqui para tentar elaborar alternativas que visem a preservação dessas vidas, tanto do ponto de vista de instituir, de informar as pessoas que existe um tratamento precoce, existe uma forma de enfrentar essa doença de uma maneira proativa, e não somente esperar os sintomas piorarem e a pessoa ir para uma UTI para ter os cuidados intensivos. Então, a gente não fala só em tratamento precoce no sentido de evitar o colapso do sistema de saúde, mas também e principalmente no sentido de preservar a saúde das pessoas, preservar a vida das pessoas. Porque nós sabemos, que existem casos, por exemplo, de pacientes que mesmo com sintomas leves podem desenvolver a longo prazo problemas de saúde que impactam diretamente na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade de ter uma vida ativa, uma vida produtiva depois, mesmo que ela não chegue aí para a UTI. Então, dessa forma, nós, médicos do Grupo de Tratamento Precoce do Distrito Federal, entendemos que é extremamente importante discutirmos as medidas para a implementação de um protocolo de tratamento precoce junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O que é importante entender? Nenhum médico é obrigado a prescrever a medicação, nenhum paciente é obrigado a tomar a medicação, mas é importante entender que neste momento é um momento, sim, de escolha. Escolha do médico, autonomia do médico para prescrever a medicação. Essa autonomia é conferida pelo Conselho Federal de Medicina. Aqui no Distrito Federal, nós já tivemos a manifestação do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato Médico, dizendo que os médicos são, sim, livres, mediante a sua autonomia, mediante a autorização do Conselho Federal de Medicina, que o médico tem para prescrever essas medicações de maneira off-label, que é o que a gente chama. Então, a população precisa estar informada que existe uma opção, e essa opção tem que estar disponível para a população. E essas medicações precisam estar disponíveis na rede pública e também na rede privada. E por isso que nós, médicos, entramos em contato com o Ministério Público. O Ministério Público foi provocado por nosso contato para que verificasse junto às farmácias, verificasse junto à Secretaria de Saúde, como que está essa situação das medicações. E isso não foi feito no sentido de provocar nenhum problema, mas sim no sentido de vislumbrar uma resolução de um problema. Porque nós que tratamos, que estamos diretamente envolvidos com isso, nos preocupamos muito com os nossos pacientes, nos preocupamos muito com cada família, que só quem trata um paciente com coronavírus sabe bem a dramaticidade da situação, da pessoa estar envolvida diretamente com o maior inimigo da humanidade nesse momento. E são verdadeiros dramas familiares que nós acompanhamos. Não é um paciente, é uma família, é um paciente que já perdeu a mãe, um paciente que já perdeu a avó. Então, a gente não pode simplesmente ficar assistindo essa situação de uma maneira inerte. Nós médicos, estamos prontos para ajudar a população, mas, para isso, precisamos da ajuda de todos os setores da sociedade.
empresários, população, governo, sociedades médicas, precisamos de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui. Nós clamamos pela ajuda do poder público e também pela ajuda dos empresários neste momento de enfrentamento de crise. E é por isso que estamos aqui em busca de soluções e não para provocar problemas. Então, vamos todos juntos, que tenho certeza que conseguiremos excelentes resultados para a nossa população. Doutora Karine, muito obrigado. A senhora resumiu bem os objetivos desse nosso encontro, esse alerta. Eu ainda perguntaria, o Ministério Público deu algum retorno a respeito daquele encaminhamento feito pelos médicos do grupo? Sim, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, em que foi explanado toda a situação do tratamento precoce, no que ele se baseia, não só em estudos clínicos, estudos que já foram publicados, mas também em experiências de colegas, em experiências de estados, até mesmo aqui do Brasil, como é o caso do Amapá, como é o caso do Pará, cidades, como é o caso de Porto Feliz. E, dentro deste enfoque, o Ministério Público aceitou muito bem a nossa proposta, mas eles ainda estão em discussões em relação a como enfrentar isso, a como colocar isso, porque realmente não é algo fácil, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode ver que o Ministério Público se posicionou em diversos estados do Brasil, Alexandre, até mesmo motivado pela nossa live, né? Depois da live que a gente fez, que teve quase 2 milhões de visualizações, diversos órgãos em todo o país se posicionaram a favor do tratamento precoce, no sentido de recomendar, porque ninguém pode impor, mas uma recomendação, quando é vinda de um órgão tão importante quanto o Ministério Público, isso certamente faria com que as coisas andassem de uma forma, acredito, mais rápida, não é? Da mesma forma que houve manifestação de Ministério Público em vários estados do Brasil, como São Paulo, como Mato Grosso, também houve a manifestação dos Conselhos Regionais de Medicina e sindicatos médicos em vários estados do Brasil, após essa nossa iniciativa da live do tratamento precoce. Aqui em Brasília já houve uma manifestação do Ministério Público, inclusive essa semana, no sentido de conversar, né, de provocar as empresas, as operadoras de saúde e os hospitais privados para sugerir a implementação de protocolos precoces, né? E isso é muito importante falar, tem que ser sugerido no sentido de mostrar como isso funciona, no sentido de mostrar os resultados, né? Porque se tem uma coisa que não pode ser ferida nesse momento, é a autonomia do médico. Então, sempre vai existir médicos que vão prescrever e médicos que não vão prescrever, e essa autonomia tem que ser respeitada, inclusive pelos pacientes, né? Eu sei que é uma situação difícil, um paciente que vai consultar num hospital e ele já sabe que existe a medicação e ele não recebe essa medicação. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Porque nenhum médico é obrigado a prescrever tratamento nenhum, né? E, dessa forma, eu acho que é mais importante ainda os grupos de médicos do Brasil se colocarem à disposição dos pacientes, os grupos de médicos de tratamento precoce, e informarem os pacientes, né, onde que os pacientes podem encontrar esses médicos, porque isso é uma grande dificuldade. A gente eu vejo, né, porque como eu estou muito envolvida nisso, eu sou bastante procurada para ajudar os pacientes, né? E o que a gente vê, assim, é que existe uma certa peregrinação, né? O paciente vai no hospital, então ele é avaliado, faz os exames e raramente sai desses hospitais com uma receita. E aí, no dia seguinte, o paciente peregrina nos ambulatórios, nas clínicas da cidade, em busca de um médico que faça a prescrição para ele. E eu já vi pacientes praticamente chorando na minha frente. Isso é muito triste. O paciente implorando por uma medicação. Né, uma medicação que já é usada há muitos anos para diversas doenças, né, e que nós temos, sim, estudos mostrando evidência. Então, eu fico até, assim, emocionada quando eu recebo esse paciente no meu consultório, né, em que eles ficam, assim, realmente numa situação de muita emoção,
no momento que eles estão ali doentes e querem angústia, né? Eles querem usar a medicação e não encontram alguém para prescrever. Então, eu acredito que os diversos setores da sociedade, os planos de saúde, os hospitais, os médicos, têm que trabalhar junto em busca de uma solução, né? Eu não sei exatamente qual é essa solução, se o paciente vai ter que procurar ambulatórios ou clínicas que ali que decididamente vão se colocar à disposição do paciente, né? Porque isso, de uma certa forma, começa a gerar muita insatisfação dos usuários dos planos de saúde, muita insatisfação dos usuários dos hospitais privados, porque os pacientes já sabem que existe esse tratamento. Então, ao meu ver, né, acredito que os hospitais privados deveriam ter, nos seus atendimentos, talvez, um médico que prescreve, né? Porque se o médico que atende esse paciente, o paciente está em busca da medicação e ele não recebe, então, no próprio hospital poderia ter um colega à disposição ali que que seja do grupo de tratamento precoce. Essa seria uma sugestão, eu acho que isso também seria motivo até mesmo de uma reunião, né, com as operadoras de saúde para implementar protocolos como o que foi feito em Belém. Em Belém do Pará, a primeira instituição, na verdade, a fazer o tipo de tratamento precoce foi uma operadora de saúde. No momento que ela não tinha mais leitos para oferecer aos pacientes, ela se importou com a saúde dos seus pacientes, né? E ela tentou achar alguma forma de evitar que esses pacientes evoluíssem para a gravidade, para o óbito. E a própria operadora de saúde implementou um protocolo que foi de grande sucesso, e no momento que Belém do Pará colapsou, havia cerca de 120 a 130 pacientes por dia esperando um leito de UTI. E após a implementação do tratamento do protocolo precoce, essa espera em 7 dias era praticamente inexistente, ou seja, eles conseguiram tirar Belém do Pará do colapso com o tratamento precoce em cerca de 1 semana. Então, nós estamos vendo isso aqui chegando em Brasília. E, dessa forma, nós estamos trabalhando arduamente, tá, para tentar fazer as coisas se movimentarem. Mas não tem sido algo muito fácil, porém, nós vamos continuar na nossa luta, que é uma luta para salvar vidas. Então, dessa forma, nós, médicos do grupo Covid-19-DF, nos colocamos à disposição para ajudar no enfrentamento dessa crise. Fazer um comentário. A doutora Karine. Só para lembrar que, inclusive, as operadoras de saúde têm que facilitar o acesso do paciente a exames. Muitas vezes a gente percebe, né, e isso eu tenho visto no dia a dia, a gente pede um exame para o paciente e as operadoras colocam N dificuldades, pedindo várias justificativas, relatórios, para que aquele exame seja feito. E, na verdade, a gente quer desonerar o sistema. Se eu consigo intervir precocemente, eu preciso muitas vezes pedir um exame, né? Eu tenho intenção de intervir nesse paciente precocemente para que ele tenha seu estado de saúde agravado. Então, se a gente consegue abordar esse paciente precocemente, ele não vai para a UTI. Então, muitas vezes a operadora de saúde vai autorizar um exame baratinho ali, de 150, 200 reais, e a gente vai evitar que esse paciente vá para a UTI e piore o seu quadro e fique 10, 15, 20 dias na UTI, com uma diária de 5, 6, 7, 10 mil reais por dia. Então, a operadora de saúde ela tem que, na verdade, facilitar o acesso. Foi isso exatamente que a doutora Karine comentou em Belém do Pará. A operadora de saúde facilitou o acesso às medicações e na minha fala anterior eu estava falando de racionalizar o uso desses fármacos que estão sendo utilizados no sentido da gente otimizar o sistema. Porque se eu, por exemplo, se eu adoto como profilaxia para todo mundo e 220 milhões de habitantes começam a tomar um determinado remédio de forma preventiva por conta própria, não há indústria farmacêutica que dê conta. Então, aquele paciente que efetivamente está doente e precisa do remédio, ele não vai ter acesso para comprar. E a gente está vendo pessoas fazendo estoques na sua casa,
de determinadas medicações por conta própria. Se eu estiver doente, eu vou tomar isso aqui, eu vou dar para minha família e tudo. Claro, é uma excelente estratégia, só que isso não seria racional. Então, é por isso que a gente fala que, quando eu falo assim, vamos, de repente, botar determinada medicação com prescrição, é para racionalizar o sistema, não é para coibir. Agora, lógico que o sistema, que o serviço público, o serviço privado tem que ter acesso. Já falamos em outra reunião do Conselho Consultivo do Ministério da Saúde, que a Prefeitura ou o Governo do Estado tem que ter, é o que a doutora Karine falou, tem que ter um plantonista que seja a favor da intervenção precoce, e o outro, se ele não é a favor, se ele é contra, isso é facultado ao médico, isso é direito do médico, o paciente vai sair dali com acesso, né, porque naquele plantão tem um colega que é a favor da intervenção precoce. A doutora Karine falou muito bem um exemplo de Belém, onde a cidade estava colapsada, com uma fila de espera de 100, 150, 170 pessoas para ter um leito de UTI, não tinha. E graças ao trabalho feito pela doutora Luciana, doutora Adriana, doutor Zeballos, reduziu-se a zero essa fila de espera e hoje há leitos disponíveis naquela cidade. Eu não me canso de citar o exemplo do prefeito da cidade de Porto Feliz, Dr. Prado, Cássio Prado. Ele assumiu um compromisso com a população da cidade. Ninguém vai morrer nessa cidade da Covid-19. Nós vamos implementar o tratamento precoce logo que surgirem os primeiros sintomas. Conclusão, a pandemia começou lá em fevereiro, nós já estamos aqui próximos a agosto, uma cidade com 55 mil habitantes e tiveram apenas 5 óbitos. E quem foram esses 5? Pessoas que não fizeram o tratamento precoce, ficaram em casa esperando a doença se agravar. Finalmente, quando a doença se agravou de fato, precisavam ser internados, foram entubados, ficaram na UTI e vieram a óbito. Porém, todos, indistintamente, os contaminados, e foram milhares os contaminados na cidade, que receberam o tratamento precoce, morte zero. Pois é, eu fico pensando, né? A doutora Karine fez a separação disso, né? O tratamento precoce e o lockdown, o isolamento para evitar a lotação dos hospitais. Na verdade, o tratamento precoce é para salvar vidas, né? Para evitar que que as pessoas entrem na segunda fase, terceira fase, em que as coisas ficam muito graves. Então, o tratamento precoce é essencial para aliviar os hospitais e proteger a vida em primeiro lugar. Eu acho que fica difícil a gente imaginar que tenha mais de uma corrente aí que tenha que ter, como lembrou o doutor Paulo, né? O plantonista de dar o tratamento precoce e o outro para negar. A pessoa está negando a vida, uma coisa muito óbvia, né? Deve ter alguma coisa misteriosa aí que talvez o Dr. Freud consiga explicar por que a pessoa está recusando algo que é evidente, que tem comprovação, que deu certo em todos os lugares em que foi aplicada, né? Agora, não pode ficar todo mundo correndo mesmo. Ivermectina, por exemplo, vamos prevenir. 215 milhões de brasileiros correndo atrás, né? Aí quem é grupo de risco, quem está ali em contato, é o que me parece. Mas eu gostei muito dessa síntese, desse apelo que fez a doutora Karine Petri. Ela está sendo uma missionária nisso, né? Cumprindo uma missão aí de salvar vidas, e está sendo fiel ao juramento que ela fez, né, quando terminou a medicina. Eu gostaria de perguntar se mais alguém deseja se manifestar nessa nossa reunião. Por favor, doutor Pedro Omar. Alexandre, eu queria colaborar com o que o nosso comitê médico aqui do Amapá vivenciou, né? Primeiro, em relação a essas respostas todas e de casos que acho que a gente defende que a crise seja regionalizada.
o que serviu para nós no Amapá pode não ser o mesmo modelo específico para servir para Brasília, mas, sem dúvida, quem está vivenciando a crise agora, pegar o que deu certo em quem já passou pelo seu momento de crise, como nós passamos, como o Pará passou, como eles venceram o colapso, como nós temos agora no Rio Grande do Norte, os colegas tendo bons resultados dentre a região Nordeste, né? Então, assim, nós vivemos num país continental. O vírus ele não se comportou da mesma maneira aqui no Amapá, entre a capital e o interior. Nós tivemos o epicentro aqui em Macapá, em Santana, e agora o vírus avança para o interior. Com esse avanço, dentro de um estado pequeno, o Amapá tem 850 mil habitantes, 16 municípios, aqui tivemos a bênção de, eu já digo até o seguinte, da politização do bem com o tratamento precoce, porque todos os prefeitos adotaram o tratamento aqui no estado, e isso foi realmente uma medida que fez a diferença. Nós defendemos que haja essa regionalização. Hoje, o tratamento precoce, ou a abordagem precoce, ela já cruzou o país. Já existe uma conexão hoje do Oiapoque ao Chuí, né? Tive a grata satisfação de conhecer dois mestres, Dr. Horta e Dr. Scherer, que estão lá no Arroio Chuí, em Santa Vitória, e nós trocamos experiências todos os dias. O Dr. Scherer é um entusiasta, inclusive fala todo dia no seu nome, para a gente fazer um manifesto, porque é uma coisa que simboliza o alcance e a busca, o comprometimento dos médicos em fazer algo numa fase que a doutora Marina Bucar nos ensinou muito bem, chamada janela de oportunidade. Nós trabalhamos de maneira muito séria, né, muito responsável quando defendemos a abordagem precoce, jamais concorrendo com as outras medidas. Elas estão aí para serem seguidas, mas essa abordagem ela serve para ocupar um espaço vazio, que é disputar contra tome dipirona ou paracetamol, volte a se sentir falta de ar. Se você me permitir, eu tenho um gráfico de um trabalho muito interessante da Universidade Federal aqui do Amapá, feito por duas farmacêuticas, né? E a gente sabe que as universidades federais não entendemos muito bem, o motivo também são nichos naturais de resistência e desconfiança do tratamento precoce, mas tivemos essa grata surpresa também aqui no Amapá. Eu até brinco, porque aqui no Amapá Deus não para de agir. E eu queria mostrar porque ele envolve essa questão também do lockdown. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, que até projetei isso, a doutora Karine gostou. Então, esse gráfico, Alexandre, foi um trabalho muito bem feito e independente, né, dos nossos números, mostrando o comportamento da pandemia aqui no nosso estado. Essa linha amarela que a gente está vendo é a curva de letalidade. Em número, né, nós temos aqui 4,2 por volta embaixo nós temos a semana epidemiológica e vejam, o comportamento, chegamos a 4,2 de letalidade, que é o número de pessoas que adquirem a doença e que vão a óbito, e vejam o comportamento dessa letalidade ao longo do tempo. Vejam que embaixo, essa barra verde representa o número de casos. Então, o que aconteceu? Olha que interessante. Aumentou o número de casos, diminuiu o número de mortes. Por que será? A gente voltar bem aqui nesse pontinho, nesse asterisco pequenininho aqui da semana epidemiológica 16, eu vou puxar aqui para compartilhar, estamos aqui, protocolo. Esse foi o ponto em que nós adotamos o protocolo de tratamento precoce, porque aqui no Amapá eu digo que as dificuldades elas não nos distanciaram, elas nos uniram. E depois disso, a gente sabe que existe um delay entre o que a gente faz de ação, de resposta, mas para o vírus não existe delay, né? E vejam que, a partir da semana epidemiológica 19, nós temos um aumento progressivo e diminuição progressiva do número de casos. Aí nós vamos ver aqui essa semana epidemiológica número 21. Vamos voltar aqui, rapidamente. Nós vamos ter aqui, mais aqui à frente, o momento em que a gente colocou o lockdown, está aqui, segunda atualização do protocolo e lockdown. Então, esse foi o momento X que nós determinamos. A nossa curva de letalidade ela já estava em queda, só que nós saturamos a nossa rede hospitalar. Nesse momento, nos perguntaram, e agora, lockdown? Aí nós definimos exatamente para que serve o lockdown. Lockdown pelo lockdown? Não. Lockdown para aumento de recursos e
de estrutura, de retaguarda de leitos, sim. Só que nós não usamos apenas para isso. Nós ampliamos e abrimos leitos no hospital universitário e fizemos o quê? Abastecemos todas as unidades dos municípios de medicações do protocolo. E aqui, olha o que aconteceu com a nossa letalidade. Então, esse é um gráfico que eu fico muito feliz porque ele sintetiza o nosso trabalho aqui. Obrigado pelo espaço para divulgar isso, que realmente assim, são coisas que aconteceram aqui, né? Hoje aí eu ouso dizer hoje, após um mês de flexibilização, mantendo uma taxa de reprodução abaixo de 1, taxa de reprodução é um índice importante de marcador de controle da pandemia, significa que uma pessoa está transmitindo para menos de uma, né? Ou seja, há uma diminuição da circulação do vírus, nós flexibilizamos progressivamente de maneira responsável, conseguindo poupar vidas e conseguindo ajudar a economia. Então, como nós defendemos, e ouso dizer hoje que a abordagem com tratamento precoce salva vidas e ajuda a economia. Muito bom, belo exemplo do Amapá, né, para alguns estados que andam em círculo, fazendo quase as mesmas coisas e sem ter resultados até agora, né? O nosso maior estado parece que está nesse caso. Palavra à disposição. Alexandre, eu gostaria de concluir, então, que a nossa proposta do tratamento precoce, que é para não deixar o paciente se agravar e chegar ao hospital, consequentemente, colapsando esses hospitais, e também considerando que a Covid, ela trouxe não só a doença pulmonar, a doença viral, ela trouxe outras doenças. A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou há cerca de 2 semanas o aumento de cerca de 50% no número de mortes de pacientes cardiovasculares, com doenças cardiovasculares, porque esses pacientes com o pânico, né, o lockdown, esse pânico que foi causado em torno da doença, trouxe esse distanciamento do paciente, do seu médico, do hospital. Esses pacientes, de repente, um pai de família, né, ou alguém que está na fase produtiva da vida ainda, esse tem um reflexo na sociedade também. Houve um aumento também das doenças psicológicas, né, os pacientes com muitos casos de síndrome do pânico, de depressão, que esses pacientes na fase produtiva também vai ter uma repercussão lá mais para frente. Houve um aumento do consumo de drogas e de álcool, e um caso, né, de social mesmo, que foi o aumento da violência urbana. Então, só finalizando sobre o lockdown, que efetivamente não cumpriu o seu papel efetivamente, pois temos casos, inclusive de famosos, né, que se contaminaram presos em casa. Então, nós apelamos para todos os segmentos da sociedade, como a doutora Karine pediu já, que nos ajudem, né? A nossa intenção não é afrontar ninguém, não é discutir com ninguém, nós temos autonomia para fazer o que estamos propondo e nós precisamos de ajuda, que seja do governo, do setor produtivo, das indústrias, do comércio, e que as operadoras, os hospitais públicos e particulares, se não todos, mas os que forem a favor, recebam esses pacientes, porque os pacientes estão perdidos, estão aflitos, né? Esse paciente que chega no hospital e sai de lá sem nenhuma orientação, é muito angustiante, como a doutora Karine já explicou. Gostaria de ressaltar também que esses pacientes, quando chegam a nós, não simplesmente damos uma receita e jogamos na rua de volta. Esse paciente ele é monitorado constantemente, né? Ele ou telemedicina, ou ele volta ao consultório, se não há resposta no primeiro momento, é reavaliado. Então, são pacientes que estão sendo acompanhados o tempo todo. Então, a Covid em si, ela não é só a doença do vírus, ela é uma doença de toda a sociedade, né? O paciente que teve um infarto e que não foi acudido a tempo, ele vai ficar com uma sequela que vai tardiamente atrapalhá-lo na sua fase produtiva.
vai isso acarretar também no sistema de saúde, porque é um paciente que mais tarde vai precisar ser internado mais vezes, que vai ter sua sobrevida reduzida. Então, era só mais isso que eu gostaria de encerrar. Doutora, eu queria acrescentar aí as preocupações da oncologia também, né? As pessoas que não estão fazendo cirurgias necessárias, não continuam um tratamento necessário e não têm procurado o diagnóstico necessário. Também isso está preocupando muito, né? São os efeitos colaterais aí dessa pandemia que impôs na cabeça das pessoas uma situação totalmente alheia à rotina necessária para que se cuide da saúde, como se o único problema fosse o coronavírus, né? E que os outros deixariam de existir. Eu acho que o melhor seria eu passar a palavra para a doutora Karine de novo, para ela fazer um encerramento, então, desse nosso encontro, que eu vejo muito produtivo. Doutora Karine. Bom, então eu gostaria de encerrar colocando aqui mais uma vez para os empresários que estão nos assistindo, para a população, até mesmo colegas médicos, eu vejo aqui que estão nos assistindo, a importância do tratamento precoce e para que a gente consiga fazer essa intervenção e esse tratamento precoce, é muito importante que o paciente consiga verificar os sintomas precoces, ou seja, ele precisa procurar o atendimento médico nos primeiros dias de sintomas. E isso seria até os 5 dias de sintomas, e não de 5 dias de teste. Então, muitas vezes a gente vê que o paciente espera um teste, ele acha que precisa do resultado para começar o tratamento, e isso não é verdade. Então, quero alertar todos vocês, se tiverem sintomas de congestão nasal, coriza, desconforto na garganta, perda do paladar, perda do olfato, que vocês procurem um atendimento médico imediatamente. Da mesma forma, pode ocorrer desconforto abdominal, aumento do número de evacuações, diarreia, aumento do número de vezes que a pessoa vai urinar, manchas no corpo, conjuntivite, ou seja, qualquer sintoma em meio a uma pandemia, a gente precisa pensar na questão que pode ser, sim, a Covid-19. Então, não percam esse tempo que é muito precioso. Os 5 primeiros dias são o momento de ouro para que a gente possa intervir precocemente. Então, procurem médicos, se informem. Eu sempre digo, informação salva vidas. E, para isso, as pessoas têm que se preocupar em procurar colegas que estão, sim, empenhados em ajudar no tratamento precoce. Além disso, eu aproveito esse momento aqui, então, para realmente colocar também nas mãos da população, nas mãos também do empresariado, nas mãos também, né, aqui dos gestores, tá, do GDF, a responsabilidade por ajudar o grupo de médicos a realmente conseguir implementar esse protocolo aqui do Distrito Federal. E isso eu peço em nome dos doentes, das pessoas que estão passando por este problema, que é uma grave crise, uma grande crise de saúde mundial, e nós aqui no Brasil, por termos acesso mais fácil a essas medicações, por os médicos poderem prescrever essas medicações, nós temos a chance de fazer a diferença nessa epidemia. Nós temos a chance de fazer diferente dos outros países do mundo. Então, eu quero colocar aqui todos juntos para a gente conseguir um excelente resultado. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada a todos que nos assistiram e a todos que estiveram aqui conosco em busca de soluções. O Brasil pode ser um exemplo da solução, e já que a doutora Karina fez um apelo, eu também faço para os meus colegas jornalistas, que entendam a tremenda responsabilidade que é passar informação, e que essa informação tem que estar a serviço da vida e não da política. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos senhores médicos que
que tem cumprido com seu juramento à risca no dia a dia. Até uma próxima. Boa noite.